estudando o livro de Apocalipse. Já estamos nos aproximando do final. Estamos no capítulo 20. E hoje iniciaremos o estudo do seríssimo assunto, o julgamento do grande trono branco. O julgamento do grande trono branco, que se encontra em Apocalipse 20, de 11 a 18. Aí eu convido os irmãos a abrirem comigo as escrituras. Tá tudo certinho, mano? Apocalipse 20, versículos 11 a 18. Vamos lá? O texto diz o seguinte: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o Hades foram lançados para dentro do puros tous autos, do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, puros tous autos. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A gente vislumbra um pouco o coração de Deus pelo fato que Deus não é amoroso. Deus não é cheio de amor. Deus é amor. Tinha um irmão que nos ensinava isso. Que Deus não é amoroso, Deus é amor. Ele é puro amor. E o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor não arde ciúmes. O ágape, O ágape, ele trata de uma forma, trata o homem de uma forma que nós não merecemos. E nós percebemos o coração de Deus, porque esse vai ser um momento tão desagradável para a humanidade, principalmente para Deus. Porque Deus, nós já temos visto isso, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele morreu em Cristo por nós. Ele deu o seu Filho unigênito para que Ele morresse a nossa morte. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus providenciou uma obra completa, toda a provisão necessária, para que nenhum homem precise passar por esse momento, por essa situação. Uma situação terrível. Para nós da igreja, o que vivemos na presente dispensação, a dispensação que começou no dia de Pentecostes e vai se encerrar no arrebatamento, esse aqui é só mais um dia de trabalho, Nós que fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro, vamos passar toda a eternidade com Deus. Esse momento aqui do juízo do grande trono branco, e nós vamos participar desse julgamento, não na condição de réus, mas na condição de juízes, 1 Coríntios 6:2 fala que nós vamos julgar o mundo. A igreja vai ser honrada com a participação nesse julgamento, que a igreja e Cristo são uma só pessoa. Efésios fala disso. Grande é esse mistério. E eu não estou falando do marido e da esposa, eu estou falando de Cristo e da igreja. Paulo fala assim, Efésios: para que onde eu estiver estejais vós também.
A igreja, a partir do momento que ela é arrebatada, ela acompanha Cristo aonde quer que ele vá. Ela, se Cristo durante o milênio, isso aqui vai acontecer após o milênio, a gente tem visto isso. Se Cristo volta ao final da tribulação, a igreja vem com ele. Se a igreja tem as suas obras julgadas na primeira metade da tribulação, Cristo está lá julgando as nossas obras. Importa que nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que a gente dê satisfação do quão útil ou inútil nós somos durante o tempo da nossa peregrinação. Se durante a segunda metade da tribulação o bicho vai estar pegando aqui na terra, nós vamos estar lá, lua de mel, comemorando boda, tomando vinho exprimido pela mão do anjo, né? Uma mesa, vai ter um lugarzinho certinho, ó. Rafael, Elaine, Joel, Casamiro, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, né? E ele falou, não, o que a mãe do Tiago e João falou: Senhor, eu estou querendo que da sua direita e da sua esquerda estejamos meu filho. Eu falei: isso ainda é da minha conta, não, isso aí é meu pai. Ele tem lá o serviço. Pai que sou eu, né? Quem cuida do cerimonial não sou eu, não. Etiquetinha. Então a gente sabe que já tem os lugares certos à mesa, onde nós vamos celebrar nossas bodas com ele. Ele até falou: estou ansioso para tomar de novo convosco essa festa, celebrar com vocês, né? Quando ele tomou a última ceia com os apóstolos no aposento alto, está lá em João 13, 14, 15, 16, 17, logo antes dele ser traído e ser entregue, ele falou: eu estou a fim que chega logo o dia em que lá no meu reino eu vou tomar de novo com vocês. E se no milênio, e se ele volta ao final da tribulação, a igreja volta com ele, se ele exerce, né, a sua realeza, se ele se assenta como rei durante o milênio, a igreja está lá, assentada do lado dele como rainha, governando a tudo e a todos juntamente com ele. Se ao final do milênio um grande trono branco é colocado, e nós vamos ver, aquele que se assenta no trono é Jesus Cristo. Tem 10 passagens aqui que falam isso. Jesus Cristo está lá, sentado no trono, e a igreja está sentada juntamente com ele, em tronos. 1 Coríntios 6,2, sendo honrada com a participação nesse julgamento. Cuidado com o fio, hein? Cuidado com o fio aí, ó. Olha o fio. Cuidado com o fio. Aí, para nós, da igreja, esse aqui é um dia tranquilo. É só mais um dia de trabalho, né? Nós vamos estar só mais uma vez fazendo aquilo que tem destinado para que nós façamos, né? Já fizemos coisas com ele durante a tribulação, durante o milênio, agora no trono branco. Termina o trono branco, vem novos céus e nova terra, nós vamos estar lá na Nova Jerusalém. Sabe-se lá o que nós vamos fazer na eternidade, mas nós vamos estar eternamente em comunhão com Deus, aprendendo mais do Senhor e prestando serviço. A humanidade vai estar se expandindo pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos, e a igreja lá como rainha ao lado de Cristo, uma com o Cordeiro. E isso para quem tem o privilégio de receber Jesus Cristo. God bless you! Para quem tem o privilégio de ter recebido a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ter lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro. Mas ai, para quem não recebeu a Jesus Cristo, que ele falou: eis que estou à porta e bato, quem quiser beba de graça. Se alguém ouve a minha voz, me segue, a minha ovelha. Aquele que ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou. É fácil assim, como diz a Cida, né? É só, não foi fácil, doeu, Rafa? Nascer de novo? Não, é só, olha, parou de doer, né? Sou pecador, você tem a misericórdia, estou abraçando, me dá aí, ué. É lógico que eu quero, vai. Mas se por algum motivo a pessoa parte dessa vida sem ter feito essa opção por Jesus Cristo, tendo contratado gratuitamente os seus serviços advocatícios, aí vai ter que enfrentar esse dia. E é um dia tão desprazeroso, é um dia tão triste, tão funesto, tão ruim para Deus que ama a tal ponto de ter enviado Jesus Cristo para morrer no lugar de cada um de nós.
E a pessoa está sendo julgada aqui, primeiramente por não ter recebido essa oferta, essa proposta, por ter rejeitado, né? Porque o Espírito Santo nesse momento age na humanidade, convencendo o homem, em qualquer lugar, de três coisas: do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado porque não creram em mim. Esse é o maior dos pecados, não crer em Jesus Cristo. Como escaparemos nós se rejeitarmos tão grande salvação? Diz um texto de Hebreus assim. Agora não me lembro aonde, mas fala em Hebreus. Como escaparemos nós se rejeitarmos tão grande salvação? Então aqueles que rejeitaram tão grande salvação vai ter que comparecer agora sozinho, sem advogado, perante esse tribunal. Esse tribunal, né, neste julgamento, não há júri. Não tem. Nesse tribunal há acusação, mas não há defesa. Neste tribunal há sentença, mas não há apelação. E nesse tribunal, cada julgado está consciente da sua culpa. Eclesiastes 3,11 fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Romanos 1, 19 e 20 fala que o homem tem conhecimento de Deus. Aí depois o texto continua dizendo que o rejeitou e trocou por imagens e por comportamentos e por perversidades. Em Romanos 2, 5 também fala que a impenitência do coração que se recusa a crer em Cristo está acumulando juízo para esse dia aqui, ó, o dia da ira. Então, esse é o dia que em Romanos 2,15 é chamado de Romanos 2,15 é o dia da ira. Dentro da questão da consciência, ó, Romanos 2,15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Assim como a igreja, porque os julgamentos finais, seja o julgamento do crente no tribunal de Cristo, não para saber se é salvo ou se não é salvo, mas para que seja galardoado aquilo que ele fez de útil ou de inútil. Ou seja, agora, nós vamos ver com detalhes, agora eu estou fazendo aquele famoso preâmbulo, né? A preparação. Tudo isso que eu estou falando aqui vai ser esmiuçado, palavra por palavra, aqui dos versículos que nós lemos, de 11 a 18. Os julgamentos finais de Deus sempre tratam com obras. No caso do crente, as obras para galardão de bênção. No trono branco, as obras para galardão de perdição. Condenado todo mundo já é, aquele que não recebe a Cristo. Tem até um versículo de João que fala o seguinte, ó: quem nele crê, João 3,18, quem nele crê não é julgado. Aquele que crê não participa disso aqui, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A ira de Deus permanece sobre ele. Eu até achava que era esse o versículo, mas isso também é dito em João. A ira de Deus permanece sobre ele. Ou seja, e também é o assunto de Efésios 2. O homem já nasce sob a ira, né? É filho da ira. A salvação, quando você recebe a salvação em Cristo, você é livre disso, dessa situação, desse julgamento e da ira de Deus, que é contra o pecado, porque o homem já nasce vendido ao pecado, que é o assunto de Romanos 3, 4, 5, 6, 7. Ele vai desabrochar lá no 8, aquele versículo que o pastor gosta, né? Graças a Deus, Jesus Cristo. Esse versículo que você falando da ira de Deus que permanece é João 3,36. 3,36, está ali pertinho, né? De onde eu li.
João 3,36. Você está vendo aí na concordância? É bom estar aí pertinho, né? 3,36. Diz o seguinte, João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele virá a ira de Deus? Não permanece. Ele isso é assunto de Efésios 2. O ser humano já nasce sob esta condição de ira contra a natureza pecaminosa e contra os pecados que vão desabrochar desta natureza pecaminosa. Quando você crê em Cristo, você sai de sob essa condição. A ira de Deus é pessoalmente revogada para cada um que crê. Quem não crê permanece debaixo dessa ira e ele vai ter que prestar conta aqui. Ele vai ter que prestar conta. 1 Pedro 3,7 diz que esse dia é dia de juízo e perdição. Aquela hora era Romanos 2,5, que eu li confundi com outro versículo, 2,15. O 2,15 fala do grau de consciência de cada um dos julgados. Eles sabem por que estão ali. E o 2,5 diz: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira. Esse é o dia da ira. Romanos 2,5. Esse é o dia de juízo e perdição. 1 Pedro 3,7. Esse é o dia que os ímpios ressuscitam envergonhados. Daniel 12,2. Esse é o dia em que os ímpios ressuscitam para condenação. João 5,29. Assim como no Bimá, no tribunal de Cristo, julga-se as obras do crente para galardão, não se determina a questão de salvação, da mesma forma que no trono branco, não os crentes, mas os ímpios também são julgados segundo as suas obras para determinar o grau de condenação. Eu até li uma frase boa, agora não sei onde está, que o juízo ele é... Eu ainda vou achar essa frase, está aqui perdida em algum lugar dos meus alfarrabos. Mas assim, aí a condenação ela é geral para todos, mas o grau de condenação varia de pessoa para pessoa. Eu ainda vou achar essa frase aqui nos meus alfarrabos. Ao longo do estudo ela vai aparecer. Não, nós até lemos que cada um vai ser julgado conforme as obras, conforme o que se acha julgado, escrito nos livros. Mas tem uma frase assim bacana que resume, eu ainda vou achá-la aqui. Então, esse é um dia de dissabor. É um dia que Deus nem gostaria que esse dia acontecesse, mas ele é necessário por causa da inflexibilidade da santidade de Deus. Por isso que o trono é branco. A cor branca fala do... A cor branca... Onde é que está aqui? Deve ter pulei mais aqui. A cor branca fala do caráter do ocupante, que a gente já tem estudado. Nós vimos isso inclusive lá nos nossos primeiros estudos de Apocalipse, porque os cabelos do Cristo glorificado, eles são brancos como a alva lã. A brancura, o branco, a cor branca fala de pureza, fala de santidade, fala de isenção, fala do como Deus está longe do homem que é pecador, né? Então o trono é branco porque essa cor é para revelar o caráter daquele que ocupa esse trono, santo, uma santidade inflexível, né? Apocalipse 2:14, Salmo 9:7-8, Daniel 7:13 também. Só que o trono lá de Daniel está se referindo ao trono de glória no julgamento das nações e dos judeus que vão sobreviver da tribulação, mas é o mesmo juiz em todas essas circunstâncias. Sempre é Jesus Cristo, nós vamos ver isso. O fato de João falar assim, vi, e eu acabo que eu ainda não concluí, por 20 vezes eu tentei chegar lá. O dissabor é tanto que Deus deixou isso por último. A última coisa antes que os céus e a terra passem, aliás,
antes que a eternidade seja iniciada, antes que novos céus e nova terra sejam criados, é a parte mais chata, né? mais funesta, dissaborosa, mais o pior para Deus, ter que julgar o homem que se recusou a receber Jesus Cristo, que se manteve rebelde contra o Filho. A cor branca, a inflexibilidade da santidade exige que o pecado seja punido. E se a pessoa não recebeu essa punição que foi feita em Cristo, e recebendo ao invés da punição a justiça, que é imputada, então ela vai ter que assumir isso sozinha. Porque Deus respeita o livre-arbítrio das pessoas. E isso é tão desagradável, isso é tão desagradável para Deus, que é a última coisa que Ele vai fazer. É porque tem que fazer, antes que se inicie novos céus e nova terra, na lide dele, na relação dele com a humanidade, aquela que estreou em Adão, lá no Éden, um ser, uma criatura que foi criada para ter comunhão com Deus, mas que por causa daquilo que a gente sabe, se afastou de Deus, se tornou inimigo de Deus, ficou sob a ira de Deus, por causa do engano, do pecado, Satanás, aquela história toda, a queda. Então ele tem que lidar com isso. E isso é tão desagradável que é a última coisa que ele faz, mas que ele possa iniciar o estado eterno. A aplicação da pena, exatamente. A nossa advogada que comentou. E a palavra, o verbo vi, né? Vi um grande trono branco. O vi aqui está introduzindo a próxima fase da revelação. Sempre que ele fala vi, é porque um novo bloco de revelação está sendo apresentado. Você falou antes de outro, introduz a nova... Uma nova fase, uma nova etapa na revelação, né? Ao fim da tribulação, uma nova revelação é dada. A volta de Jesus Cristo, a parúzia, a epifaneia, o apocalipse, né? 19:11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Aí depois que ele executa os juízos pós-tribulacionais, uma nova revelação é dada. O governo messiânico, o milênio. 21. Então vi descer do céu um anjo, blá blá blá. Aí termina o milênio, uma nova revelação é apresentada, um novo bloco, uma nova etapa, uma nova fase é apresentada. O julgamento da humanidade perdida que se manteve rebelde contra Cristo. Apocalipse 20, de 11 a 15. A gente vai falar 18 e a 15. E depois de encerrar desse assunto, aí nós vamos estudar uma nova etapa na revelação, a próxima fase da revelação, que é o novo céu e nova terra, o 21:1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então o João agora está apresentando uma nova fase na revelação, uma nova etapa na revelação, a revelação daquilo que é o mais desagradável, mas que é necessário ser feito, que é o julgamento da humanidade perdida, o dia da ira, o dia do juízo e da perdição. E o trono é grande. É grande é porque ele tem 18 metros por 70? É por causa do volume? Não. Aqui é uma linguagem figurada. Ó, esse trono é grande primeiro por causa da dignidade do juiz. É uma coisa que a gente até canta muitas vezes na comunidade, né? Quão grande és tu, então me ama, não é? A gente não canta? Por causa da dignidade do juiz, da grandeza da pessoa que se apresenta como juiz. Esse trono branco é grande também por causa da solenidade da ocasião. Eu estava falando aqui que para nós, da igreja, que já estão salvos, já tem mais de 1000 anos, tem mais de 1000 anos que nós estamos glorificados, 1007 anos e 75 dias que nós estamos glorificados, no mínimo, né?
E é só mais uma etapa dentro de tudo aquilo que nós temos a fazer com e pelo nosso Deus. Eu estou imaginando assim, eu estou lá na rua, viu, antes, tranquilo. Aí daqui a pouco encontra nas ruas, onde você está? Nossa, você está sabendo? Nossa, está na hora, vamos lá, já deu a hora. Ah, pensei que ia ter mais, não, já está na hora, vamos, está na hora. Agora, para a pessoa que é perdida, né, a pessoa morre hoje sem Cristo, o que acontece? Ela é conduzida pelos anjos para um lugar que fica no centro da terra, um lugar chamado Hades Sheol, que é um lugar de tormentos, de acordo com o livro de Lucas, aquele relato lá do rico e do Lázaro. É um lugar de tormentos, onde a pessoa passa privações, sede, fissuras, né? Quem é acostumado com cocaína vai ficar doido com mais uma cheirada, quem gosta da cachaça vai ficar doido com mais um gole, e por aí vai. É um lugar de anseios não satisfeitos, e por cima ainda de tormentos. E o lugar é péssimo e horrível, é uma chama, né? E o pior que ainda não é o estágio final. O Hades Sheol é um inferno, é um lugar de tormentos intermediário, onde a pessoa fica aguardando esse dia. O Caim é o habitante mais velho de lá. Ô, coitado. Ele está lá desde que ele não quis aceitar a revelação de Deus. É só você sacrificar um cordeirinho. Ele está aí, ó, balindo a sua porta. Se você fizer, eu não vou te aceitar do jeito que eu aceitei seu irmão Abel. Esse é bobo, senhor. Deposita a fé em mim. Não, me recuso. Eu vou ser errante. Eu vou para a terra de Nod, do errante, do fugitivo, do peregrino, do que saiu da presença de Deus. Ele não quis Deus. Vale mais meu orgulho. Deus vai bater na cara dele e falar: você vai ter que me aceitar. Não. Beleza. Caim, esse Vai pecado viver sua vida. jaz da sua porta. É. Apropria. Pois é, mas Caim, você quer viver sem mim? Vai, né? Se a Elaine não quisesse casar com o Geraldo, ele ia, igual na idade da pedra, ia pegar o tacape, dar uma cacetada na cabeça e sair arrastando pelo cabelo para dentro da cabeça na marra. A gente vê no noticiário aí o cara que acorrenta a mulher 30, 20, 15 anos dentro de um porão e tem 20 filhos com ela na marra. Não, Deus não é assim. Beleza, Caim, você não quer. Só que infelizmente, porque ele se manteve rebelde contra o filho, representado pelo cordeiro que Abel matou e que ele não quis matar, ele não prestou obediência de fé. Quando ele morreu fisicamente, ele foi lá, primeiro habitante do Hades, Sheol. E ele está lá até o final do milênio, quando ele vai ser posto em pé para aí sim receber seu galardão de perdição e ser definitivamente jogado no lago de fogo, que é pior ainda do que o Hades Sheol. O Hades Sheol é um lugar de tormento provisório. O lago de fogo é a segunda morte, que é a definitiva, onde os que têm ido para o Hades Sheol estão todos igualmente recebendo tormento. O que praticou muitas atrocidades, os Hitler, os Goebbels, os nazistas, os Gengis Khan, os Mao Tse Tung, essa turma que matou milhões de pessoas. E a pessoa que era só um pecador panguá mesmo, e só não quis Jesus, era até muito religiosa, acabou indo para lá também, porque também há caminhos que ao homem parece caminho de vida, mas no final é caminho de morte. Foi enganado aí de alguma maneira, por alguma doutrina, por alguma grande igreja, e acabou indo para lá, né? Então estão todos igualmente atormentados. Os grandes pecadores, né, e os pequenos pecadores. Todos igualmente atormentados até o final do milênio. Lá no final do milênio, aí uma nova revelação é dada. Todos são colocados em pé e cada um vai receber a relativa retribuição por aquilo que ele fez. Serão literalmente galardoados pela... É o galardão da maldição. Assim como o crente será galardoado, eles também serão. Exato. No trono branco e no bimágico não se define quem é salvo e quem não é. Quem parte para a eternidade com Cristo é salvo. Quem parte sem Cristo não é perdido. Porque existe um engano, isso é até mais universal do que parece, de que as pessoas creem, muitos e milhões de pessoas creem que essas coisas só se decidem depois que morre. Por isso que você fica fazendo novinho.
vai lá pro trono branco, aí Deus vai falar, deu esmola, tchan. Chutou o cachorro, tchan. Xingou no trânsito, tchan. Não, mas foi bonzinho. Aí a pessoa fica lá, ruim na unha eterna, né? Opa, a balança tá balangando, atenção, veredito, empate técnico. Chama o anjo aí para jogar o dadinho. Entendeu? Não tem isso, não é lá que se define se você vai para a eternidade bendita ou maldita. Você já parte, quando você morre fisicamente, você já vai definido, com Cristo ou sem Cristo, perdido ou salvo. E aqui está sendo galardoado. Por isso hoje é o dia da salvação. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. É agora que decide, enquanto você está aqui. Então o trono é branco por causa da dignidade do juízo, o trono é grande por causa da solenidade da ocasião. A humanidade inteirinha reunida aqui. Aliás, toda a criação está reunida aqui. Toda a criação. Todos os anjos, todos os homens de todas as épocas, os salvos e os não salvos. Os não salvos sendo julgados na condição de réu e os salvos na condição de juízes e participantes com Cristo desse julgamento. O trono também é grande por causa da vastidão, eu gosto dessa palavra, da vastidão dos condenados. Eu fiz uma pesquisa na internet e tive a curiosidade de digitar no Google quantas pessoas já viveram no planeta Terra até o momento. Existe estimativa. No Google. A estimativa que até o momento, o presente momento, aliás está até atrasado, porque essa estatística, ela vai até dezembro de 2012, já passaram pelo planeta, aproximadamente com a geração atual, os 7 bilhões atual, 166 bilhões e 500 milhões de pessoas. 166 bilhões. Desde Adão até o momento, arredondando, 167 bilhões de pessoas já pisaram e estão pisando nesse planeta. Vai quando zero. 167 bi, escreve assim. Até lá, né? Até lá vai nascer mais gente ainda. Vai ser mais gente. Porque ainda falta aí até acabar de terminar o período da igreja, depois tem a tribulação. No milênio vai nascer gente para boné. Então, vamos arredondar 170. Será que 10% será salvo? O que? No milênio? Não, desses 170 bilhões. Desses 170 bilhões. 17 bilhões. Eu sei que se você for olhar, isso também eu já vi essas estatísticas, os cálculos é que dos 7 bilhões de pessoas, aproximadamente 1/14 é 1/14? 500 milhões de pessoas atualmente na presente geração São tem a possibilidade de ser nascido de novo, mas aí está envolvido Testemunho de Jeová, Mormon, Adventista. Pode ser que seja um dízimo mesmo, um neto de Deus. Muito neto de Deus, muito dizimista fiel na igreja presbiteriana, da igreja batista, da igreja wesleyana e tal, mas que necessariamente pode não ser nascido de novo. Está lá esquentando o banco, é religioso, é bonzinho, é bacana, é socialmente, moralmente, badalmente, eclesiasticamente bacana, só não tem o nome do nascimento. Pode acontecer, e acho até que acontece com uma certa frequência. Mas então o trono é grande por causa da vastidão dos condenados. É muita gente. É muita gente. E também o trono é grande por causa das consequências envolvidas. Consequências eternas. Vi um grande trono branco. É grande por causa disso tudo que eu falei, da dignidade, da solenidade, da vastidão das consequências. O trono é branco por causa do caráter do ocupante, inflexivelmente santo, e o que estava sentado sobre ele. Quem está sentado sobre esse trono? Quem está julgando? Buda, Maomé, Krishna? Quem será? Quem será? Maria, mãe de Deus? Quem será? Quem você acha? Você aposta em quem? Matheus? Jesus. O próprio Cristo, olha lá. Até o recém-convertido já sabe. João 5:22 diz o seguinte.
João 5:22. Por que a gente sabe que é Cristo? Como diz o nosso amado irmão Valdemar Luta, tem que estar na palavra. E João, se o Augusto estivesse aqui, ele ia lembrar disso. João 5:22 diz o seguinte: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou 90% dos julgamentos. Ou não, é todo, né? Todo julgamento. Todo e qualquer tipo de julgamento, quem executa é Cristo. João 5:22. 2 Coríntios 5:10. Isso aí foi João 5:22. 2 Coríntios 5:10. Na realidade tem uma dezena de textos, pelo menos. Nós vamos ler uns 3 ou 4. 2 Coríntios 5:10 diz o seguinte: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Aqui não está falando do juiz do grande trono branco, mas exemplifica o fato de que todo julgamento é confiado a Cristo, né? Aqui é qual? Aqui está falando do Bimá. Está falando do julgamento das obras do crente. 2 Coríntios 5:10. Mas é só para exemplificar, porque João 5:22 foi sintético. Ele abrangeu, né, todo julgamento. Que julgamentos são esses? Das obras do crente. 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós, está falando da igreja, compareçamos perante o Bimaton Christos, né, o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o útil ou inútil que tiver feito por meio do corpo. Porque existem 3 palavras para mal. Cacos. Nós estudamos o tribunal de Cristo, se não me engano. Cacos, Poneros e Paulos. Um é um mal ativo, Cacos, Poneros é um mal mais passivo, e Paulos significa inutilidade, nulidade. É aquele crente preguiçoso que nasceu de novo. Deus tem obras preparadas de antemão para que ele ande nelas, mas ele é negligente, ele é desviado, ele não quer saber de nada com a dureza, e mesmo depois de salvo, a graça fica superabundando na vida dele, porque não para de pecar. Vai receber disciplina de Deus e coisa e tal, mas ele tem sido bem inútil do serviço do Senhor. Aí quando chega lá, ele vai ver, ele recebendo aquele monte de pacote, É container. Aquele container de galardão, e ele vai ganhar assim, aquela caixinha, um chaveiro. Quando ele é recém-convertido, ele falou de Jesus para uma pessoa, depois nunca mais pregou, nunca mais fez nada. Ele ganha ali, beleza. A base não sai. A base é Cristo, ele está sentado sobre o fundamento. Como diz também esse nosso irmão Valdemar Aluga, ele vai entrar no céu assim, pegando fogo. Não, 3. Ele vai apresentar um monte de palha, um monte de feno, um monte de madeira. Ele vai entrar chamuscado, vai entrar todo chamuscado. Vai queimar as obras de tudo. 1 Coríntios 3 e 1 Coríntios 5, versículo 1 até versículo 8, revela aquele jovem que estava pecando descaradamente no corpo local, e Paulo pede para que seja entregue a Satanás para que ele fosse morto. Esse jovem, no capítulo 11, se eu não me engano, ele arrependeu e restaurou sua comunhão com Deus. O lugar da igreja, a igreja é hospital. E até mesmo quando você restaura sua comunhão com Deus, confessa, você é galardoado. Sim. Porque você está depositando fé na palavra. Exatamente. Tem galardão para todo tipo. Nós já estudamos no Bimá de Cristo, se não me engano. Escola lá na EBD, não foi? Todo julgamento foi entregue na mão do Filho. Né? O Pai ninguém julga, mas todo julgamento foi confinado, colocado na mão do Filho. João 5:22. O da igreja, 2 Coríntios 5:10. O dos sobreviventes da tribulação, sejam gentios, sejam judeus, Mateus 25:31, 31 a 46, um texto longo. Vamos ler só o primeiro aqui, que é um texto já conhecido nosso.
Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas na sua presença e ele vai julgar e separar, né? Como o pastor separa cabrito de ovelha. E esse julgamento aqui que nós estamos falando, que é o julgamento final, que é o julgamento da humanidade perdida, dentre outras passagens, ele também aparece, se não me engano, em Atos 17. Eu não anotei ele aqui não, mas é um texto que eu conheço bem, gosto bastante, e eu tenho quase certeza que está aqui no 17, que diz o seguinte: aqui, ó, Atos 17, 31. Aqui está falando do trono branco. Atos 17, 31. Vou ler até o 30 para dar um boi para quem ainda não recebeu Jesus, para ficar com mais vontade ainda de receber, né? Ora, Deus não levou em conta, Atos 17, 30 e 31, os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Tem dúvida quem que é que esse que está assentado sobre o grande trono branco? Ou seja, Deus estabeleceu um dia e esse dia vai chegar, e é o dia que nós estamos estudando aqui, o dia do julgamento de todos os perdidos, em que ele vai julgar o mundo por meio de um varão, Jesus Cristo, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. O versículo fala que eles vão ser colocados de pé perante ele. Postos em pé. É uma explicação que eu já ouvi no passado, é que exatamente pelo fato de eles não ter as primícias do Espírito Santo, eles necessitam ser colocados de pé perante o... E aí liga com o judeu que é enterrado de pé, né? Porque nós ainda chegar nessa parte aí, acho que há uns 2 semanas atrás, isso foi resposta para uma pergunta do Rafael. O pastor geral acabou de citar, eles têm que ser colocados postos em pé, eles recebem o efeito de uma ação, porque Cristo tem o poder de ressuscitar quem ele quiser, pelo fato deles por não terem recebido a Cristo, terem morrido sem Cristo, consequentemente morrido sem a dádiva do Espírito Santo. O crente, aquele que nasce de novo, qualquer homem, em qualquer lugar, ele chamando aqueles convites aqui em Atos do Menino, que recebe a Cristo, automaticamente ele recebe o penhor do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo. E é daí para frente, nunca mais. O Espírito Santo nunca mais se desassocia de você. Você passa a vida entristecendo o Espírito, apagando o Espírito, vivendo no Espírito, andando no Espírito, mas está com o Espírito. E você morre e ele vai com você. E Romanos 8, 11 diz o seguinte: o se aqui não é condicional, é consequencial, né? Sendo que habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Né? Só para completar o que o pastor acabou de falar. Ele já está me adiantando, que está mais aqui para frente, posso em pé. O crente, por ele ter o Espírito, os crentes da igreja, o Espírito que ressuscitou Cristo, ressuscita ele no arrebatamento. O Espírito que ressuscitou Cristo ressuscita Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Samuel, Daniel, Jeremias, Ezequiel, Joel, Amós, Obadias, João, Miquel, não, Sofonias, Zacarias, Malaquias, aquela veinha lá do templo, vem do templo, não sei o que, o José, a Maria, do Tiago, todo mundo lembra. Lá. 11, 18 ou 8, 18? Romanos 8, versículo 11. O Espírito que habita o nascido de novo ressuscita o nascido de novo, cada um segundo a sua ordem na sua época certa. Nós ainda vamos estudar Coríntios 15, que fala de ressurreição. Não hoje, porque hoje nós estamos com pouco tempo.
Já o perdido, que por ter, lá foi a hora, que por ter se mantido rebelde contra Cristo, não nasceu de novo, não recebeu a Cristo, não recebeu o outro Consolador, que você tem que receber o primeiro Consolador para ter também o segundo Consolador, o segundo Paracaléu, né? O segundo Paráclito, o segundo outro Consolador que Cristo envia para habitar o nascer de novo, ele tem que ser posto em pé. Então eu vi um grande trono branco e o que estava sentado nele, de cuja face a terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. Existem frequentes referências nas Escrituras, na Bíblia, que antecipam esse tempo futuro em que o mundo atual vai ser destruído. Até recentemente, eu não lembro se foi o Marcelo ou o Geraldo Moro, me fez uma pergunta nesse sentido. Ou se for o caso Augusto, que os três me cercam ali depois da escola dominical, quando um é o outro, ou são os três, ou dois dos três. Com perguntas sadias, isso é muito bom, é lógico, né? É o rap, o pós, né? E ele falou o seguinte, esse irmão me questionou o seguinte, porque quando Adão desobedeceu e comeu do fruto que não deveria comer, quem foi amaldiçoado foi a terra, porque Deus já tinha abençoado o primeiro casal, né? Sejam benditos, fecundos, cresce, multiplica, reina, toma conta de tudo, manda nos peixes, nas aves, nos bichos, etc. Deus abençoou. E nem que quando Adão caiu, Deus falou, ó, maldita, né? Gênesis 3,17. E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. E Romanos 8 fala que desde esse dia em que Deus falou maldita é a terra por tua causa, que a terra está lá, ai, 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 ui, 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 ai, 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 ui, 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 né? Porque a criação está gemendo. Romanos 8 de 18 a 25 diz o seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, da esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo, ai, 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 ui, 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 geme e suporta angústias até agora. Ou seja, a terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. O pecado do homem afetou toda a criação terrena, todo o planeta. Tendo em vista, e isso nós vamos estudar daqui a umas 2, 3 semanas, e não vou fingir que não vi, que lá no capítulo 21, nova revelação, uma nova etapa, uma nova fase, né? Um novo grupo de revelação vai ser dado, de novo o céu, nova terra. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais nisso. É necessário que essa terra que foi atingida, que sofreu as consequências por causa da desobediência de Adão, seja shift-delada, seja deletada. Não vai nem para a lixeira, já é shift-del, já manda embora. Uma nova terra não contaminada pela queda do homem tem que ser criada. Da mesma forma, novos céus têm que ser criados, porque eles foram afetados pela rebelião do querubim ungido, de Satanás. Foi o caso Augusto, me perguntou domingo passado, irmão, então quer dizer que o pecado do homem afetou o universo inteiro? Não, o pecado do homem não afetou o universo inteiro. O pecado do homem afetou a terra. O que afetou o universo inteiro, os 3 céus, foi a rebelião de Lúcifer. Foi a rebelião do querubim ungido. Foi a rebelião de Satanás.
E tendo em vista que essa criação foi contaminada, amaldiçoada em função da rebelião do querubim e do homem, ela tem que ser substituída por uma nova. E isso é falado com maior ou menor clareza em várias partes das Escrituras. Uma passagem bastante clara é aquela clássica de Pedro. Diz o seguinte, 2 Pedro 3,10: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. O dia do Senhor, tecnicamente, escatologicamente falando, é aquele dia que começa com a abominação desoladora, lá no meio da tribulação, e termina com a rebelião final de Gog e Magog, liderado por Satanás, recém-saído do abismo, lá no final do milênio. O dia do Senhor dura esse período aí, do meio da tribulação até o finalzinho do milênio. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, porque é algo que vai pegar todo mundo de surpresa. No qual, os céus passarão com estrepitoso estrondo. É o que nós estamos vendo aqui, ó. De cuja face a terra e o céu fugiram. Não é no finalzinho do milênio que isso acontece? A rebelião de Gog e Magog, liderado por Satanás, cerca a cidade santa, o acampamento dos santos, aí uma língua de fogo desce do céu, consome os rebeldes, automaticamente, por inferência, Deus recolhe os santos vivos em corpos naturais na Nova Jerusalém, que é o único lugar para refugiar, porque céu e terra estão passando. E nem que quando essa língua de fogo lambe os rebeldes na terra, já aproveita e já incendeia tudo. Põe fogo no primeiro, no segundo, no terceiro céu, na terra, e fica igual o Nil quando visita o arquiteto. Fica aquele branco. É doido isso, né? Fica um nada. Não existe céu atmosférico, não existe céu sideral, universo, Júpiter, Via Láctea, né? E não existe nem mais o céu lá onde Deus tem o trono dele, onde os anjos cantam lá, onde Satanás vai lá encher a paciência de vez em quando. Foi o caso do Jó. Deixa de existir o planeta Terra, o universo físico, o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro, vira um vácuo, nada. E todos perante Cristo, sendo julgados. Em o qual os céus passarão com estrepidoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, aí é privilégio ser nascido de novo, né? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Olha que legal, ó. Na sequência do dia do Senhor, que começa na metade da tribulação e termina no finalzinho do milênio, sendo que o último acontecimento do dia do Senhor é esse fogaréu queimando tudo, vem um vácuo, vem um nada, onde todos os perdidos são reunidos perante o trono grande, branco, cheio de dignidade, onde está sentado Cristo julgando, e com ele a igreja e todos os salvos glorificados. Termina esse período aí. Einstein, o judeu, falou que o tempo está relacionado ao espaço. Não tem espaço, não tem tempo.
Mas se tivesse, ia demorar. Não. Porque nós não lemos aqui no texto que vão ser julgados um por um. Quando você vai na fila de banco, pagar um boleto, e tem uma fila com 20 pessoas, você vai pagar alguma coisa no supermercado e tem uma fila de 30, não deve, você não fica impaciente? Imagina uma fila de 170 bi. Nossa. Você está falando que no momento desse julgamento já vai estar o vácuo? Não. Sim. Por Os isso céus que e você terra falou, passaram, se desfizeram com estrepitoso estrondo e fica um grande nada. Depois que julgasse, que ia ter esse vácuo. Não. O vácuo é entre o fim do dia do Senhor, que começou na metade da tribulação, e vai até o finalzinho do milênio, o último evento do dia do Senhor, em o qual os céus passam com estrepitoso estrondo, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Aí vem um grande nada, um grande Só branco. depois que é o novo céu e nova terra. Sim, é a próxima revelação do 21. Não, é porque os... Aí começa o dia de Deus. O dia de Deus é Apocalipse 21, 1 em diante. Vi novos céus e nova terra. Sim. É esse dia que nós esperamos. Só que eu estava entendendo que O som está saindo aí quando ela pergunta, né? quando falava novo céu e nova terra, só estaria já os que já estava tudo limpo, já tinha ido embora, tinha sido julgado. É o que vai acontecer. É, O mas velho céu e os velhos céus e a velha terra já foram queimados. Os últimos julgamentos Mas eu achei que ia acontecem ser dos queimado. anjos e dos homens. Aí, pronto, eu só achei entra que coisa primeiro ia boa. julgar os homens, depois que ia queimar tudo para ficar limpinho e fazer um novo. Isso que eu tô Não, falando. não. Queima tudo. Um dos porquês de não ter nenhum céu e nem a terra, eu li isso no comentário, eu achei Durante o interessante. julgamento. Não, para o julgamento, É, passam céus e terra para que todos estejam patentes. Céus e terra se retiram, não deixando lugar onde algum pecador possa se esconder. Todos têm que estar face a face não com tem o nada para grande eles juízo. apontar ou se justificar. Né? Sim. Não tem lugar para ninguém esconder. Não tem nenhum céu, nenhuma terra, tudo um grande nada. Mas só Céus- que isso era depois. Não. O passamento dos céus e da terra é o último evento do dia do Senhor, que finda no milênio. Vem um grande nada, onde todas as criaturas são reunidas perante o trono branco, os anjos são julgados, os homens são julgados. Depois que o último da fila, eu penso que o último a ser julgado vai ser Caim. Porque os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Porque a coisa é... Nós vamos entrar nos detalhes, mas cada geração julga a sua geração. Tem base bíblica para isso. E a coisa vai acontecendo de trás para frente. Os primeiros a serem julgados são aqueles rebeldes do final da tribulação, do milênio, que sitiaram a Jerusalém, o acampamento santo. Aí vai julgando os que foram morrendo ao longo do milênio, julga os perdidos da tribulação, julga os perdidos da dispensação da igreja, julga os perdidos da dispensação da lei, da consciência, até chegar em Caim. Na hora que jogar Caim no lago de fogo, se ele não tiver nascido de novo, eu digo que não sabemos, né, mas a priori parece que não nasceu de novo. Aí beleza, ele falou, bem, terminado o serviço, igreja, você está dispensado, o dia hoje foi difícil, hein? O batente foi duro, julgar 170 milhões de pessoas. Novos céus e nova terra. Agora começa a festa. Aí vem a introdução de Apocalipse 21. O julgamento nada mais é do que escutar a condenação. Exatamente. É só, não é nem quando tem o veredito, como é que é? É o veredito, né? Como é que é? Acho que eu usei. Não, e na verdade também eles escutam A sentença. a sentença, mas também eles Sentença. escutam todos os seus delitos, né? Sim. Vai falar um. Nós vamos ver. Vamos entrar nos pormenores. O julgamento é segundo a verdade, Romanos 2:2. Julga de conformidade com o Evangelho, Romanos 2:16. E julga de acordo com a palavra que foi dita por Cristo, João 12:48. Sendo que vai ser julgado não somente o que foi feito, falado e pensado, como também o que poderia ter sido
pensado no sentido. Foi pensado, mas não foi As executado. intenções. As do coração. intenções. Pensou até julgar. Porque passa muitos pensamentos pela cabeça de cada pessoa. Até mesmo em uma hora, em um dia. Imagine em uma vida. E o que passou em cada segundo de cada uma das 170 bilhões de cabeças. Estou te falando, vai ser demorado esse negócio. Um por um. Cada intenção, cada ação, cada pensamento. Tudo, nada vai passar batido. Tudo está anotadinho. Os perdidos. Quem já nasceu de novo não vai passar por É, isso. quem nasce de novo recebe Jesus não passa por isso. Porque o episódio de resposta, eu pensei que não Pastor Geraldo ora por nós.